Bom dia. Lucas 23, a partir do versículo 50. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 50. E eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Então tinha um senhor chamado José, que era da cidade de Arimateia. Ele era membro do Sinédrio, mas era tipo um senador na época, né? E, segundo fala, ele era um homem bom, era um homem justo, e ele não tinha aceitado, concordado ou apoiado a decisão de todos os outros, né, do restante. E, inclusive, ele aguardava, assim, o reino de Deus. E este homem, então, era diferente dos demais. Ele acreditava realmente e buscava viver em conformidade com os preceitos do Senhor. Ele aguardava o reino de Deus. Versículo 52 fala: ele foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Então ele pediu que desse para ele o corpo de Jesus. E Pilatos entregou. E ele então pegou, colocou, envolveu ali no lençol de linho e colocou numa sepultura nova. Porque ao contrário das sepulturas que nós conhecemos, lá, como eu disse, eram buracos assim nas rochas, né, no barranco, onde era feito tipo beliches, tá? E colocava-se o corpo ali. E uma sepultura era usada por várias pessoas, colocava-se vários mortos, tá? Não era somente para uma pessoa, ele tirava aquele, colocava outro. Mas Jesus foi colocado em uma sepultura que nunca tinha sido usado por ninguém. Tá? A sepultura, volta a insistir, não é como nós vemos aqui, que é colocado na terra, jogar terra por cima, não. Lá não era assim. Nunca havia o túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Dia da preparação, dia de sexta-feira. Na sexta-feira que o judeu preparava tudo, porque no sábado não podia fazer nada. O sábado não podia trabalhar. Segundo a lei de Moisés, o sábado era o dia de descanso mesmo. Então, na sexta era o dia da preparação, você preparava então todas as coisas, preparava sua alimentação, preparava tudo para que no sábado você tivesse tudo ali, sem ter necessidade de fazer coisa alguma. Versículo 54 fala que era o dia da preparação, então isso era na sexta-feira, e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos e no sábado descansaram em obediência ao mandamento.
Então as mulheres ali que acompanhavam Jesus, que estavam acompanhando, viram, observaram José de Arimateia recebeu o corpo de Jesus, levou para a sepultura, colocou lá na sepultura, tudo direitinho. Elas viram e foram embora para casa. Então elas passaram então a sexta-feira em casa, o sábado, né, preparando já ali perfumes e bálsamos, porque era o hábito, né, das pessoas, né, naquela época, colocar perfume, bálsamo, esse tipo de coisa nos mortos, principalmente os mais chegados, cuidava dos mortos. Mas elas foram ficar em casa, se recolheram na sua casa, porque dia de sábado não podia fazer nada. Muito bem, versículo 24, capítulo 24, Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Primeiro dia da semana, você faz questão de lembrar que o dia da semana é o domingo. O domingo é quando começa a semana, não é a segunda-feira, mas sim o domingo. Domingo é o dia de Santa Ceia, que é o primeiro dia da semana. Enfim, é tudo, biblicamente falando, bem claro que é o domingo. Então é no primeiro dia da semana, domingo, ao raiar da aurora, as mulheres então levaram ali ao sepulcro os perfumes, os bálsamos que elas tinham preparado. Né? Deixaram o dia de sábado, que não podia fazer nada, então no domingo, que era o terceiro dia, elas foram ali onde estava, onde foi colocado o corpo de Jesus, levando os bálsamos, perfumaria para colocar, jogar sobre o corpo de Jesus. Versículo 2. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. E quando chegaram, a pedra, porque, como disse, o sepulcro era uma pedra na rocha, cavada na rocha, depois colocavam o corpo, então eles colocavam, arrastavam uma grande pedra e tapavam, até mesmo para evitar de animais ir lá dilacerar os corpos e tudo. Então fechava-se ali o sepulcro. E assim tinha acontecido também quando o Zé de Arimateia colocou o corpo de Jesus. Agora ela volta, elas vão, chega lá e encontra a pedra fora do lugar. Alguém tirou a pedra, né? Alguém abriu o sepulcro. E elas entraram então no sepulcro e quando chegaram lá não encontraram o corpo de Jesus mais. Geralmente o sepulcro, quando você entra, geralmente ia ter uns degraus, né? Descia alguns degraus. Tinha algum sepulcro que tinha, por exemplo, tipo ali uma cama, né? Um lugar assim, plataforma de um lado, de outro, outra mais embaixo. Um dos fenômenos, né, do milagre grandioso, melhor dizendo, aconteceu quando Jesus sepultou Lázaro, que Lázaro estava no sepulcro deste lá embaixo. E Jesus mandou que tirasse a pedra ali da porta, da boca ali do sepulcro, da entrada do sepulcro. E quando tiraram, Jesus então gritou para Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. Também como costume daquela época, pessoas eram envoltas, né? Enroladas ali em lençóis, em faixas. E o milagre é tão grande que ele veio lá de baixo, né? Todo amarrado. Acredita-se que ele veio ali plainando, né? Porque não tinha condições de andar.
E quando chegou lá em cima, Jesus falou, não, solte ele, desamarre, né? Tire as faixas. Para você ver. Então Jesus também, que tinha sido colocado num sepulcro desse, um sepulcro novo, como nós falamos, agora chegam lá as mulheres, alguém tinha mexido a pedra, estampado ali, tirado a pedra, removido a pedra, e ele não estava lá mais, o corpo não estava mais. E elas, claro, ficaram assustadas. Versículo 4. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Elas então se deparam, tudo ali vazio, Jesus não está ali, e elas sem conseguir entender nada. Estão assustadas, de repente surgem ali dentro dois homens, né? Que colocam ao lado delas. Estes dois homens estavam com umas vestes brilhando muito. Brilhando como se fosse a luz do sol. Que na época a comparação que poderia fazer seria com a luz do sol, uma vez que não tinha as lâmpadas, a luz que nós temos hoje são luzes artificiais, né? E então esses homens com essas vestes, com essa maneira brilhante, se colocam ao lado delas. Versículo 5. Atemorizada, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e neste momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Então elas perceberam que era anjo do Senhor, até pela maneira de ver, então elas abaixaram o rosto, na reverência, e elas abaixaram ali, olha que eles chegam chamando a atenção delas. Chegaram chamando a atenção. A pessoa deveria, não deve chamar, que elas estavam preocupadas em cuidar do corpo de Cristo. Mas aqui ele diz, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Porque ela sabia, Jesus tinha dito que não ia ficar, que ele não ia ficar morto, que a morte não prenderia, que ele ressuscitaria o terceiro dia. Então nem elas, Deus discípulos, acreditaram realmente em Jesus. Porque se elas tivessem acreditado, elas não iam lá agora no sepulcro para procurar o corpo de Jesus. Se elas tivessem acreditado em Jesus, elas não tinham perdido tempo arrumando, providenciando bálsamos, perfume, nada para colocar no corpo de Jesus, porque saberia que ele não estaria lá. É a falta de fé. E os anjos chegam e foi cumprimentou, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não, Jesus está aqui, não, já chegou chamando a atenção. Por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus vive. Ele não está morto, o que vocês estão querendo aqui no meio dos mortos? Procurar lugar de morto. Jesus não fica aqui. Nós vemos a falta de fé dessa mulher, como ficou demonstrado. E como acontece com várias pessoas, nós sabemos a promessa do Senhor. O Senhor já nos falou. Jesus tinha falado com os discípulos, falado com todos eles, falando que o terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele tem falado muito mais conosco através da Bíblia. Ele nos fala constantemente. Mas nós mesmos, sabendo o que ele falou, sabendo que é promessa dele, não acreditamos. Nós sabemos que ele nos prometeu esta ou aquela coisa ou situação, nós ainda ficamos insistentemente fazemos orações tolas, vazias, repetições. Me dá isso. Ou às vezes ele já deixou bem claro pela palavra dele que não nos dá, não vai nos ajudar, que nós não conseguiremos nada através dele ali. Mas nós ainda insistimos fazendo orações, pedidos. Nós queremos que ele nos dá, nós queremos que ele abra uma exceção, queremos qualquer coisa. Não conhecemos, não temos fé.
Ah, pastor, eu tenho fé e eu oro. Ah, esse negócio é religiosidade. Elas também falaram que acreditavam em Jesus, que amavam Jesus. Prova tal que foi lá agora, né? Ele morreu, vamos lá preparar o corpo dele, cuidar. São sentimentos, emoções, sentimentos carnais. Jesus nos disse que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Não é dessa maneira, não. Por isso que os anjos já chegaram repreendendo. Se elas não teriam havido essa repreensão. Eu vejo muitas pessoas falar, não, mas não tem nada, eu posso fazer sim. As pessoas teimam em fazer votos, fazer uma série de coisas que o Senhor disse que não poderiam fazer. O versículo 6 ele fala, ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Quando está falando, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembra que ele disse com vocês? Ele preveniu quando você estava lá na Galileia, ele falou isso com vocês. Ele avisou. E Jesus tem nos avisado de tanta coisa. E nós não temos crido. Versículo 7. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Os anjos repetiram o que Jesus tinha dito. Os anjos falaram, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu quando ele estava com vocês na Galileia? Vocês lembram? O que foi? Ele disse assim, que era impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e sejam crucificados e ressuscite ao terceiro dia? Ele não falou isso? Aconteceu. O que ele falou aconteceu. Ele foi entregue, ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Vocês deveriam ter lembrado disso. Ele falou que ia ser crucificado, vocês viram que ele foi crucificado. Ele foi entregue, tudo aconteceu. Mas agora vocês acreditam que ia encontrar o corpo dele aqui? Versículo 9. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. Elas vieram do sepulcro, foram lá e falaram com os discípulos. 11, porque Judas já tinha morrido, Judas já tinha suicidado. Então estavam os 11 discípulos e outras pessoas. Então elas foram falar, olha, fomos lá, Jesus, o corpo dele estava lá, o sepulcro estava aberto, os anjos desapareceram, falou que ele já ressuscitou. Versículo 10. As mulheres que relataram todos esses fatos após foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais com ela estavam. Várias mulheres que foram lá e que viram. Inclusive aqui a Maria, que seria a mãe de Jesus, que é a mãe de Tiago, se referindo a Tiago, o meio-irmão de Jesus. Foram estas mulheres e outras, né, que viram isto, que vieram e falaram com os discípulos. Com os outros, falaram, olha, nós fomos lá, o sepulcro estava aberto, a pedra não estava lá, entramos, o corpo de Jesus não estava lá, apareceu 2 anjos, chamou a atenção, nós tínhamos ido procurar ele lá, dizendo que ele já ressuscitou e nos fez lembrar de que Jesus, quando estava conosco na Galileia, nos falou que isso ia acontecer. Cada vez que eu vejo as coisas, eu fico imaginando como é difícil a humanidade, o ser humano. É difícil. Porque Jesus nos fala tanta coisa,
Fala pela palavra. Nós não aceitamos, queremos outra coisa. Quantas vezes eu escuto pessoas falar comigo, não estou fazendo orações idiotas, tá? Orações tolas. Não estou pedindo, eu estou orando para o Senhor me mostrar. Eu falo, o Senhor tem que nos mostrar, Ele já nos mostrou pela palavra. Ele nos revela pela palavra. Não estou esperando, eu estou orando para o Senhor me mostrar, me dar um sinal, me revelar. Ele não vai revelar, a revelação está aqui. Vai ler a Bíblia, vai meditar. E o que Ele diz que é para fazer, faça. O que Ele diz que não é para fazer, não faça. O que Ele diz que Ele fará, com certeza fará. Mas o que Ele diz que Ele não faz, que Ele não tem compromisso, você pode orar, fazer voto, plantar bananeira, fazer o que você quiser, que Ele não vai fazer. Versículo 11. Entretanto, eles não acreditaram nelas, e as palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Os 11 discípulos que andaram com Jesus, que ouviram, quando Jesus diz que é impreterível que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado, mas que ressuscite ao terceiro dia. Jesus falou com ele. Agora aconteceu, as mulheres vêm e falam, aconteceu já. E os anjos nos fizeram lembrar das palavras de Jesus. Mas mesmo assim eles não acreditaram nas mulheres. Não, elas estão delirando. E olha que ele conhecia essas mulheres, sabiam que elas não tinham hábito de delirar, elas não mentiam, mas eles se recusaram a acreditar. Nada diferente do que a maioria dos supostos evangélicos, crente, não, pastor, o senhor tem que falar comigo. Pega a Bíblia e falei que ele fala com você. Não, mas não acredito que é assim. O senhor disse que é. Mas eu não aguento, é diferente, eu sinto. Não quer saber o que você sente? Interessa o que o senhor diz. Você sente, deixa de sentir? Faz a menor diferença. Mas eu penso, não interessa o que você pensa. Ou o que você entende. Sim, que Jesus entende. Mas ele entende a minha situação, ele está vendo que eu estou sofrendo muito, que é diferente. Não, não tem isso. Não existe isso. É o que o Senhor diz na palavra dele o que acontece. É somente isso. Somente isso. Versículo 12. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que aconteceu. Pedro não acreditou, não. Primeiro sai correndo, falando, não, as mulheres estão mentindo. Então todo mundo, essas mulheres estão delirando. Estão correndo, foram lá, aí Pedro chega lá, olhou, entrou no sepulcro, chegou, viu o sepulcro com a pedra fora, estava aberto, ele entrou lá, então estava lá o tecido. E não explica assim, não nesse evangelho, mas nos outros, estava, porque envolvia as pessoas, a pessoa que morria com lençol ali, né, com pano, com faixas no corpo e uma outra na cabeça. Igual você vê nos filmes, filmes antigos, daquela região. E chegou lá, o lençol estava do lado, e o outro, o da faixa da cabeça, estava mais à frente, no mesmo lugar. Mas não estava assim, não dobradinho assim, não. Ele estava simplesmente como tinha esvaziado. Ou seja, Jesus não desenrolou, não simplesmente esvaziou. Estava todo ali, pronto, puxou. Saiu dali dentro. Aquilo ali simplesmente abaixou. Então ele viu, Pedro chegou, viu,
Aí ele ficou pasmo, agora tá, oh, meu, o que aconteceu? Será que é isso mesmo? Será que não é? Jesus tinha dito antes que ele não era convertido. Jesus falou, olha, quando te converter, lembra-te dos teus irmãos. Ele não era convertido. Ele não tinha fé, a prova tal que ele não acreditou quando Jesus tinha dito que ia acontecer com ele, falou com ele lá na Galileia, e aconteceu, as mulheres relataram, fizeram lembrar, ele também não acreditou. E agora, quando ele vai, se depara com a situação, ele fica, meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhe indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como chefe do sacerdote, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhe admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse a sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram que havia ocorrido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Tinha 2 discípulos que estavam indo ali para Emaús, um outro cidade, um povoado ali próximo. Eles iam
caminhando, né, conversando, entristecidos sobre tudo o que tinha acontecido. Nos últimos dias, toda a movimentação sobre a prisão, a morte de Jesus, tudo mais. Enquanto eles estão caminhando, Jesus se aproximam deles e vai perguntar: vem cá, o que vocês estão falando? E eu já deixei isso bem claro, tenho falado sobre isso. Jesus se deixava conhecer quando queria. Em várias situações, não é a primeira, em várias. E também ainda haverá outras ainda, que nós veremos. Então Jesus apareceu e falou: mas o que vocês estão falando tanto aí? Estão discutindo a respeito de quê? E você vê que no versículo 16 fala que os olhos dele foram impedidos de reconhecer Jesus. E tinha um deles que era o Cleopas, né? Ele falou: vem cá, mas você é o único que está em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Aconteceu que tinha Jesus Nazaré, que era um profeta, não falou que ele era o Filho de Deus, ou seja, nem os próprios discípulos acreditavam mesmo que Jesus era o Filho de Deus. Claro, tinha lá um varão, um homem, era um homem, um profeta, poderoso em obras, né? E palavras diante de Deus e do povo. E nossas autoridades, os sacerdotes, todo mundo pegaram, o prenderam, e o mataram, o crucificaram e ele morreu. E nós esperávamos, né, que ele que ia trazer a redenção, a vitória para Israel. Nós esperamos hoje, pensamos que ele ia ressuscitar, mas é o terceiro dia e nada dele. Ele não ressuscitou. Apesar que tem umas mulheres que foram domingo de madrugada, no terceiro dia lá, hoje de madrugada lá no sepulcro, e não encontraram. E elas contaram, tiveram uma visão, um negócio tipo um delírio, que viram os anjos lá, falaram com elas. E outros discípulos nossos, colegas nossos também foram. Lá no sepulcro e não encontrou o corpo dele. Aí Jesus chama a atenção deles. Você vê que Jesus disse assim, tolos de entendimento, no versículo 25. Tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo que o profeta declararam a vós. Os profetas declararam a vós, Ezequiel, Isaías, Jeremias, vários outros profetas. Deus chamou a atenção: como é que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não acreditaram na Escritura? Vocês não acreditavam? Qual o problema de vocês? Aí Jesus começa então a relatar, começa a falar desde lá de Moisés. Moisés tinha falado e outros, todos falaram a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus. E Jesus vem relatando tudo isso para eles. Leu as Escrituras para eles, mostrando que eles estavam errados, que eles deveriam ter acreditado na palavra, ter acreditado nas Escrituras. E o que aconteceu foi tudo que estava na Escritura. Chamou a atenção deles. Aí, quando chegando na cidade lá em Emaús, Jesus fez que estava aí seguindo caminhada e falou: não, já é tarde. Entra, fica aqui conosco, passa a noite aqui, amanhã você segue, vai, insistiram muito. Jesus pegou e falou: então tá. Aí na hora da janta, de jantar, Jesus pega a alimentação, como diz a tradição daquele povo ali, que é o pão, e alimento e abençoa. Na hora que abençoou, o alimento, a vida caiu nos olhos deles, reconheceram Jesus. Jesus sumiu. Diante deles, aí eles falam: puta caramba, rapaz, era Jesus. Na hora que ele estava ali explicando para nós as Escrituras, nós não percebemos. Não estava ardendo nosso coração, nós não percebemos que era ele? Que coisa, rapaz. Aí eles voltaram, aí na mesma hora voltaram novamente para Jerusalém. Foram encontrar os outros discípulos. Chegaram lá, foram falar com Pedro e com os outros. Falaram: não, Jesus já apareceu também para Pedro, para Simão. Aí eles contaram o que tinha acontecido, mas Jesus também já tinha aparecido para Simão. Para Pedro. Simão Pedro é o mesmo. Então nós vemos que mesmo os discípulos, mesmo aqueles que andaram com Jesus, eles não acreditaram em Jesus. Para Jesus era um profeta, como hoje os judeus ainda acreditam nisso. Né? Não acreditam que Jesus realmente era o Filho de Deus.
não acreditavam nas escrituras, Jesus teve que chamar a atenção deles, não acreditaram em Jesus. Sofreram surpresas e decepções. Nós temos que acreditar na Bíblia. Nós lemos hoje o versículo 35 de Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24 até o versículo 35. Lucas 24 até o versículo 35. Querendo Deus, amanhã damos continuidade a partir do versículo 36. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.